Olá, dando continuidade ao programa Verbetografia, hoje nós vamos trabalhar a seção Enumerologia. A enumerologia é uma ciência, a ciência das enumerações. E para se realizar ela, a gente emprega uma técnica didática de feitura e processamento de textos, através de listagens de fatos ou variáveis. E a ideia é centrada na autocrítica informática. Essa definição está colocada no verbete Enumerologia do professor Valdo Vieira. A nossa aula de hoje vai ser sobre a seção Enumerologia, que está colocada na divisão Detalhismo e é um item eventual. Bem, as enumerologias dos verbetes, em geral, elas são apresentadas em 7 formas distintas, que podem ser horizontais, estando numeradas ou não, e verticais, nesse caso, sempre numeradas. A seção Enumerologia, enquanto forma, agora a gente define essa forma, é uma enumeração horizontal, não numerada e com 7 itens, preferencialmente. A procedimentologia, quer dizer, a forma de se fazer a seção Enumerologia, ela engloba 2 momentos. Numa leitura analítica amplificada em 4 fases que nós trabalharemos a partir de agora. Então, essa leitura analítica amplificada que vai determinar uma síntese. Então, os 4 momentos começam com um que nós chamamos de análise 1. É uma procura inicial nas seções do verbete definologia, frase enfática, sinonimologia, fatologia e parafatologia. Então, a sugestão é que se faça a seção enumerologia depois que você já tenha completado pelo menos essas 1, 2, 3, 4, 5 seções de cada verbete. Depois dessa análise 1 inicial, posteriormente, nós procuraremos completar a seção Enumerologia na questionologia, exemplologia e remissiologia, os verbetes relacionados com aquele verbete que está sendo completado. A última análise, a terceira, que é a finalização analítica, você vai encontrar olhando a pensinologia e no total de 2 divisões, o próprio detalhismo, onde está colocada a seção enumerologia, e na argumentologia. Depois dessas 3 análises, então, a seção enumerologia, ela deve atender aos aspectos múltiplos do verbete e mostrar a síntese original, uma outra síntese daquele verbete, como, por exemplo, a frase enfática é uma outra síntese do verbete. Então, a seção Enumerologia deve ser uma seção feita no final da completude do verbete. Aqui, nós fizemos uma sequência de modos de você completar dessa síntese que vai ser a enumerologia. O primeiro caso é o que nós chamamos de aliteração. Você vai repetindo a sílaba ou letra inicial. Como, por exemplo, aqui a gente traz o exemplo do verbete sucumbência. A enumerologia, repetia o fá ou frá factoide, a falência, a falha, a falta, a fraqueza, o factoide, a falácia, o fracasso. Uma outra possibilidade, um outro exemplo de enumerações
são aproximações simples do tema do verbete. Por exemplo, no verbete acerto grupocármico, a enumerologia foi escrita da seguinte forma: as rixas, as querelas, os litígios, as desavenças, as animosidades, as intolerâncias, as hostilidades. Sintetizou o verbete e foram aproximações simples da ideia acerto grupocármico. Nesse caso, que nós chamamos de antagonia, são colocados, como cada item da numerologia, antagonismos sutis. No caso do verbete com sim fonte, a numerologia é composta a com sim fonte profissional e informal. Antagonismo, a com sim fonte autorizada, não oficial. A com sim fonte particular, coletiva. Como se fosse uma outra seção, similar a uma outra seção, antagonismo, né? Também da divisão detalhismo. Bato Pensene, quando são repetidas um tipo de palavras ou sequência de palavras. Aqui o ato de compreender-se, o ato de sustentar-se, o ato de organizar-se. E como aqui aconteceu um crescendo, quer dizer, aí a gente pode complementar fazendo crescendo, né? Reeducar-se, amplificar-se e universalizar-se. Outra possibilidade, outro exemplo, os itens são ciências, terminam com esse termo, logia, né? Similar a uma outra seção que a gente tem no detalhismo, né? A comunicologia, a coloquiologia, que foram colocadas ciências distintas da seção interdisciplinologia. Outra possibilidade, expressões compostas, fazendo da mesma forma a síntese do verbete, como no caso do verbete bairrismo, a tribo acanhada, o gueto fechado, a região reclusa, a pátria amada, o espírito gregário, o anti-estigma local, a geopolítica desassediadora, também formando um crescendo. Conteúdos dentro de uma mesma ciência ou especialidade científica. No caso do verbete, alta ancestralidade, a semente, a árvore, a bactéria, o infusório, o cão, o gorila, o homem, também dando uma ideia de um crescendo. Estrangeirismologia, outra possibilidade, onde todas as palavras colocadas na enumerologia são estrangeiros, quer dizer, um treinamento do poliglotismo. Extrafísico é um tipo especial de sufixação, e as palavras são terminadas nesse sufixo. No caso do verbete bonde extrafísica, nós temos as sociexes, as comunexes, as equipexes, as egendexes, as reubexes. Aí aqui dá um salto, né? Muda o mega hospital terrestre, a mega escola terrestre. Outro tipo de você completar a enumerologia, você faz referências a uma mesma área, como no caso verbete, interesse, a motivação, o gás, a garra, o objetivo, o megafoco, o mater pensene, o sonho dourado de consumo. Nesse caso, para se trabalhar essa síntese, que vai ser a numerologia, dois aspectos são trabalhados, porque aqui você tem uma ideia e alguma coisa que sintetiza, quer dizer, você tem a síntese total na numerologia e uma outra síntese daquele item anterior. E aqui também se fez Bato Pensene. Vejam que o saber,
o saber e o saber está colocado nos 7 itens dessa enumerologia. No caso do verbete metoptata, houve esse outro tipo, usando o latinismo, o latim. Também, vocês vejam, também é uma intitulada, só que o que está dentro do parêntese são termos em latim. E o último item foi toda uma frase colocada usando o título do verbete mais um termo complementar. Aqui não se usa o nome do verbete, mas itens convencionais. Quando você vai fazer alguma pesquisa, quer dizer, você procura o quem, procura a causa, o onde, o quando, a finalidade, o como, o quanto. Você pode fazer outra enumerologia, outra forma de completar, fazendo prefixações. Nós vamos trazer algumas formas, como por exemplo, aqui no verbete autolucidez, se repetiu a lucidez parapsíquica em todo o verbete e foram sendo modificados os prefixos. Então, a neolucidez parapsíquica, a megalucidez parapsíquica, a superlucidez. Quer dizer, houve uma ênfase na ideia que estava contida no título do verbete, lucidez parapsíquica. Sufixação, afixos colocados no final da sequência. E aqui a gente traz o verbete transverpon, que foi colocado o termo ium, indicativo de local, o verponário, quer dizer, o local da verpon, o local da inventividade, o local do serenismo, da parapercepção, da evolução do do conhecimento cósmico e da autopesquisa. Duetos, em aspectos específicos. E isso aqui está bem demonstrado no verbete douta ignorância, em que cada item é uma dupla, é um dueto. E finalizando, o 17º exemplo, frases curtas, nesse caso aqui com esse gancho, não é. Então a hipótese não é a comprovação, a probabilidade não é a certeza, o indício não é a prova. E aí a gente nomeou como frasal em frases curtas. Aqui estão as 17 possibilidades das sínteses das enumerologias. Muito obrigada. Bons estudos.